Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits. Nesta videoaula iremos aprender como programar um robô autônomo utilizando o software de simulação Isis Proteus. Vamos programar o robô em linguagem C com auxílio do compilador Micro-C Prof4Pic. Portanto, o cérebro de nossa unidade robótica será o microcontrolador PIC. Vamos abrir aqui no Isis o hardware do nosso robô. Eu já desenhei o diagrama esquemático aqui para ganhar tempo. Como podemos ver, temos aqui um microcontrolador PIC, é o 16F84A. Este fará as vezes do cérebro de nossa unidade. É aqui que o nosso código será gravado para estar executando. Este circuito integrado aqui é o L293D e consiste em uma ponte H dupla para controle dos motores de tração do nosso robô. Estamos programando, portanto, um robô móvel autônomo que se locomove com duas rodas que podem ser controladas de forma independente. Este circuito integrado, portanto, é a etapa de potência do nosso robô, programado através destes 4 bits que interligamos aqui. Para vocês entenderem a lógica de funcionamento de uma ponte H, eu desenhei este outro circuito aqui, que é semelhante ao diagrama interno do L293D de um dos lados de controle. Este CI, portanto, apresenta em seu interior este circuito de forma dupla, para o controle independente de dois motores. Então, esta é uma ponte H básica utilizando transistores. Como podemos ver, utiliza transistores comuns, facilmente encontrados no mercado. Temos aqui um BC557, um BC547, TIP 41 e TIP 42, ligados em configuração Darlington. Mas não entraremos em maiores detalhes sobre isto. Vamos apenas entender o funcionamento da ponte H para, posteriormente, estarmos programando o nosso robô de forma adequada. Aqui temos as nossas entradas, que correspondem aos bits do microcontrolador, que controlam a base do nosso transistor. Podemos imaginar isso aqui como um único transistor Darlington, que também existe no mercado diversos transistores Darlington, já contendo esta configuração num único encapsulamento. Estes transistores de cima são do tipo PNP. Significa que quando aplicarmos nível lógico alto, ou seja, nível high em sua base, eles irão entrar na região de corte e não irão conduzir corrente. Entretanto, quando for aplicado nível baixo ou low em sua base, eles passarão a conduzir corrente. Embaixo aqui temos transistores do tipo NPN. Os NPN têm a lógica contrária. Portanto, quando aplicarmos nível lógico alto em sua base, estarão conduzindo corrente. Quando aplicarmos nível lógico baixo, eles entrarão na região de corte e não conduzirão. Vamos simular este circuito para entender o seu funcionamento. Damos um play aqui. Quando aplicamos nível baixo nas duas entradas, o motor estará parado, porque este par aqui estará conduzindo, e este aqui também, pois são PNP, mas estes dois não, pois são NPN. Se aplicarmos um, o motor gira no sentido horário. Significa que temos condução neste par aqui, e como este lado estamos com um nível baixo, este par aqui está conduzindo. Significa que a corrente irá circular neste sentido aqui, fazendo o motor girar no sentido horário. Se invertermos os bits, 0 aqui e 1 aqui, o motor gira no sentido anti-horário. Significa que este par aqui estará conduzindo, pois temos o nível 0 em sua base, e este par aqui estará conduzindo, pois temos o nível 1 em sua base. A corrente circula nesse sentido, o sentido convencional de circulação, e faz o motor girar no sentido anti-horário. Este é o funcionamento básico de nossa ponte H. Se aplicarmos 1 nos dois terminais, temos o motor parado também. Por quê? Porque apenas os transistores de baixo estarão conduzindo, não tendo circulação de corrente através do motor. Vamos agora para o circuito do nosso robô. Portanto, aqui dentro do L293D temos aquele circuito de forma dupla, né? Uma dupla ponte H. Aqui no Voltage Supple, aplicamos 12 volts,
que é a tensão dos motores utilizados. E o resto do circuito alimentamos com 5 volts, que é a tensão utilizada na maioria dos microcontroladores. É importante utilizar fontes de alimentação separada para ambos os circuitos, o circuito digital e o circuito de potência, para isolarmos possíveis transientes que os motores possam gerar, interferências que possam afetar o funcionamento lógico do circuito e, consequentemente, o comportamento do robô. Aqui temos a tecla Reset, ligada ao Master Clear. Temos o nosso cristal oscilador, que no caso é 8 MHz, com os dois capacitores de 22 picofarad. E temos aqui os dois sensores. Estes sensores estão representados com chaves que podem ser utilizados na prática. Bumpers de colisão, sensores infravermelhos, sensores de ultrassom, o que você preferir. Temos, portanto, essa configuração ligada em chaves que, quando a chave é ativa, insere o nível lógico baixo nestas duas entradas. Como podem ver, R2 e R3 de 10 kΩ são resistores de pull-up e mantêm as entradas em nível alto sempre que as chaves ou os sensores não estão ativos. Ainda, em paralelo com os motores, temos os capacitores de 220 nanofarad, que são filtros contra espúrios ou transientes gerados pelos enrolamentos dos motores, e também C5, que é em paralelo com a fonte de alimentação de 100 nano, que é o capacitor de desacoplamento do nosso PIC 16F84A, que funciona como uma fonte de ação rápida, também um filtro de transientes. Entendido o funcionamento do hardware do nosso robô, vamos iniciar a programação do mesmo. Vamos abrir o Micro-C Pro4PIC para programar o nosso robô. Este é o compilador que iremos utilizar. Eu já iniciei aqui um novo projeto. Se você quer saber como criar um novo projeto em Micro-C, acesse nossa última videoaula, que lá eu ensino passo a passo de como criar um novo projeto aqui neste software. Estou deixando o link aqui embaixo da descrição do vídeo para você acessar esta videoaula, caso não saiba como criar um novo projeto em Micro-C. Essa é a nossa função principal, a void main. O ideal para estar programando um robô é criar subrotinas, ou seja, são funções que irão facilitar a vida do programador na hora de configurar o robô. Vamos criar então as subrotinas do robô. Como são funções que não retornam valores, serão do tipo void. Vamos criar uma para o robô se mover para frente, então vamos criar uma void frente. Vamos também criar uma para ele executar o desvio à esquerda, então void esquerda. E uma terceira subrotina ou função, void direita, que irá executar o desvio à direita. O que isso significa? A função para frente vai mandar o nosso robô se mover para frente. Quando ele encontrar um obstáculo em seu caminho, ele terá que tomar a decisão de desviar ou à esquerda ou à direita. Essa decisão será tomada de acordo com o sensor que detectou o obstáculo. Vamos abrir aqui rapidinho o hardware de novo. Temos aqui o sensor esquerda e o sensor direita. Quando o sensor da esquerda for acionado, significa que o nosso robô detectou um obstáculo à esquerda. A melhor alternativa, portanto, é executar um desvio à direita, que se o sensor da direita não detectou nada, significa que o caminho está livre. Portanto, executando um desvio à direita, o robô estará desviando este obstáculo. A mesma análise inversa é válida. Se o sensor da direita for acionado, o obstáculo está à direita. Ou seja, o robô deverá executar um desvio à esquerda, procurando um novo caminho. Continuando aqui na programação, vemos que os 4 bits mais significativos do port B foram conectados ao driver L293D. Portanto, estes que estaremos acionando para o nosso robô se locomover. Lembrando que todos os bits em 0 mantêm os motores parados, ou então todos os bits em 1 também vão manter os motores parados.
Vamos programar aqui bit a bit para ficar mais fácil de enxergar, portanto 0B. E aqui os 8 bits do nosso port B. Os 4 bits mais significativos são estes. Para que o robô se locomova para frente, temos que indicar que o RB7 e o RB4 fiquem em nível alto. Este número você vai determinar observando as ligações do seu robô. Sempre é bom criar uma tabela verdade para o robô, para saber quais os bits devem ser acionados para ele mover-se para frente, para trás, esquerda ou direita. Isto é um fator importante na programação. Aí vale salientar que sempre é importante ter um certo conhecimento em eletrônica digital. Para o nosso robô, então, esses bits aqui irão movê-lo para frente. Vamos adicionar um delay em milissegundos aqui. A nossa função que moverá o robô para frente está pronta, é simplesmente isto. Também manteremos o RB0 e o RB1 em nível alto, pois os sensores são ativos em nível baixo, como determinados pelo hardware do robô. A função da esquerda não irá mover o robô para a esquerda simplesmente, ele vai executar um desvio à esquerda. Portanto, vamos programar da seguinte forma. Vamos acionar aqui os 8 bits. Já vamos deixar RB0 e RB1 em nível alto. E vamos deixar aqui tudo em 0, que significa que quando ele encontrar um obstáculo, ele para o robô. Aí ele pensa por um tempo de 500 milissegundos, por exemplo. Um delay de 500 milissegundos. Então, ele anda para trás por mais algum tempo. Para trás, no caso deste robô, é 0110. Vamos utilizar o mesmo tempo. E, finalmente, executa o desvio à esquerda, que no caso aqui será igual a 0101. E vamos utilizar um delay de 300 milissegundos. Este tempo de 300 milissegundos deve ser determinado de forma empírica. Isto significa que teremos que ver pelo hardware como o robô irá se comportar, que dependendo da estrutura utilizada, da mecânica de nossa unidade, seja necessário um tempo maior de desvio para que o robô movimente-se totalmente para a esquerda como deve ser, ou até um tempo menor. Vamos utilizar esses 300 milissegundos que deve funcionar no caso desta unidade. A função da direita é mesmo o contrário. Vamos, portanto, só copiar aqui e inverter os bits. Aqui está correto. Encontrando um obstáculo à direita, o robô para por este tempo, anda para trás, também por meio segundo, e executa o desvio à direita, que basta negar estes bits aqui, ou seja, o que é 0101 virou 1010. Estes valores foram selecionados, novamente repetindo, né? Estes valores foram selecionados a partir da tabela verdade que criamos para o nosso robô. De robô para robô podem mudar estes bits aqui. Com as 3 funções de controle criadas, vamos declarar o protótipo delas aqui em cima. Portanto, void frente, void esquerda e void direita. Vamos utilizar uma diretiva para facilitar aqui. Define S direita para o sensor da direita. Vamos ver em que pino ele está. O sensor da direita está no RB1 e o da esquerda está no RB0. Então, define S direita, vamos colocar no RB1, port B.RB1.
E o define S esquerda estará no RB0. Aqui na função principal, iniciaremos configurando as entradas e saídas com o registrador TRIS-B. Lembrando que estamos utilizando só o porte B no caso deste exemplo. Vamos também programar bit a bit. Tudo que for 1 é entrada e tudo que for 0 é saída. Então, os bits mais significativos estamos utilizando como saída digital, que é para controlar o L293D. Portanto, eles ficam em 0. E os dois menos significativos aqui, o RB0 e o RB1, temos que colocar em 1, pois são as entradas digitais, os nossos sensores utilizados. Sobrou ainda no porte B os pinos RB0 e RB3. Estes podem ser utilizados colocando-se LEDs para uma indicação visual, ou conectando um buzzer para indicação sonora, ou qualquer outro dispositivo que o usuário queira programar. O comando port B inicializa esses bits. Vamos começar com tudo em 0. E aqui deixaremos em 1, pois os sensores são ativos em 0. Laço infinito while. Ainda na inicialização, podemos esperar por um tempo de 1 segundo e já pedir para que o robô comece a andar para frente. Estes comandos serão executados tão logo eu ligar o meu robô, portanto. Então, ele aguarda um tempo de 1 segundo e começa a andar. Aí entramos no laço de repetição while e vamos testar os nossos sensores. Para executar o teste, utilizamos o comando if. Então, se o sensor da direita for igual a 0, que significa que ele foi acionado, o robô tem que executar um desvio à esquerda. Então, chamarei a função esquerda. Se o sensor da esquerda for igual a 0, que significa que ele foi acionado, vamos chamar a nossa função direita, que faz o robô executar o desvio à direita. O funcionamento básico já está programado. Vamos compilar o código aqui em Build, ou Ctrl F9. Compilou sem nenhum erro. Vamos abrir aqui o nosso circuito de simulação. Duplo clique no microcontrolador. Lembrando de colocar aqui a frequência em 8 MHz, que já foi previamente determinada aqui no micro C, na criação do projeto. E vamos abrir o arquivo, que no caso eu renomeei como robô autônomo 1.x. Damos um OK para simular um play. Percebam que ele aguardou 1 segundo e pôs os motores a girar. Dessa forma, o nosso robô está se locomovendo para frente. Vamos simular então que o robô está encontrando um obstáculo à esquerda. Ele para, vai para trás, vai para a esquerda e volta a se mover para frente. Aqui no caso ele está se movendo sempre à esquerda, ou melhor, sempre à direita, porque não mudamos isto no código. Temos que informar aqui nas funções que depois de executar o desvio, ele volte a se mover para frente. Faltou esse detalhe aqui. Nas duas funções de desvio, então, vamos informar que após efetuar o desvio, ele volte a andar para frente, com o comando 1001 aqui nos bits mais significativos do porte B. Compilar novamente. Vamos simular para ver se funcionou. Abrindo aqui o nosso circuito de simulação, damos um play.
Ele espera um segundo e o robô move-se para frente. Se encontrou um obstáculo à esquerda, ele para, vai para trás, desvia à direita e continua seguindo em frente. Se encontrou um obstáculo à direita, ele para, vai para trás, desvia à esquerda e continua seguindo em frente. Então, a princípio, o nosso código está funcionando e este robô já tem a característica de autônomo. Consegue se locomover detectando obstáculos e executando os desvios corretos, tomando as decisões. Vamos mudar os tempos aqui nas funções só para poder enxergar o posicionamento dos motores de forma mais clara. Vamos colocar 1 segundo aqui em cada passo para que fique bem entendido. Todos 1 segundo. Lembrando que todos estes tempos têm que ser determinados de forma empírica, então só testando a unidade robótica na prática mesmo para arbitrar os melhores tempos, para desvio, para recuo, enfim. Vamos compilar. Sem nenhum erro, simular de novo. Espera um segundo, começa a se mover para frente. Detectou um obstáculo à esquerda, ele para, desvia vai para trás, desvia à direita e volta a se mover para frente. Detectou um obstáculo à direita, ele para, vai para trás, desvia para a esquerda e volta a se mover para frente. Como podem ver, a programação básica de um robô autônomo é esta aí. Para o desenvolvimento do hardware da unidade, o hardware mecânico, você pode utilizar kits prontos, pode utilizar motores com caixa de redução, pode utilizar servomotores convertidos para rotação contínua. Por exemplo, aqui no site da nossa empresa wrkits.com.br você encontra o artigo ensinando a converter os servos de parabólica para servos de rotação contínua, que você poderá aproveitar aqui as caixas de redução destes dispositivos para utilizar em suas unidades robóticas. Então aqui tem todo o passo a passo de como estar adaptando e convertendo este servo para aproveitá-lo na locomoção de robôs móveis. Entre diversos outros artigos que você pode conferir em wrkits.com.br.